Falamos de marca da besta 666. Agora vamos colocar o que está acontecendo, né? Esse último Isso. conflito. Você falou Ah, da Israel, Ucrânia. Palestina? Exatamente. É. A guerra da Ucrânia isso- e agora mais recente. Tive isso. lá em. Não sei se vocês Na minha souberam. opinião, a eu tive guerra em da Israel- Ucrânia acabou com a ordem mundial anterior. Eu vou explicar bem rápido por quê. A ordem mundial vigente até então, e a gente aprende isso com o Ray Dalio, lá do aquele grande hedge fund, né, no livro, ele primeiro escreveu um livro Princípios, depois Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação. Esse livro vai explicar como é que os impérios caem e descem. O que acontece ali? A ordem mundial comandada pelos Estados Unidos os Estados Unidos é o xerife do planeta Terra, eles têm o destino manifesto, acredito que foram chamados por Deus para controlar, conduzir a humanidade, e eles controlam o mundo com poder bélico incontestável, por isso que eles chamam de um mundo unipolar, onde os Estados Unidos é o grande poderoso, e aí o dólar é o E mercado. culturalmente. Culturalmente também, Hollywood, o dólar é a reserva de valor global e todo mundo comercializa com todo mundo. A ordem mundial que começa depois da Segunda Guerra Mundial e é confirmada com o acordo de Bretton Woods, quando o dólar continua sendo a reserva de valor, ela é quebrada no momento que os Estados Unidos chegam para a Rússia e fala o seguinte: você está expulso do SWIFT, você não participa mais do comércio internacional. Aí os outros países falam, peraí, eu adotei a tua moeda, eu tô participando, você me expulsou, então eu não quero mais jogar o teu jogo, eu quero jogar agora o jogo dos BRICS, que são os países emergentes, que agora ia virar BRICS 11, mas aí com o Javier Milei ele falou que não vai entrar nos BRICS, vai virar BRICS 10, né, que são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mais uma galera aí que era a Argentina junto com Irã e outros países. Então, quando começa a guerra na Ucrânia e a Rússia sai do SWIFT, e é expulsa do comércio internacional, essa ordem globalizada é quebrada. Porque agora não é mais todo mundo comercializa com todo mundo, algumas pessoas não podem mais comercializar e nem usar o dólar. A gente não pode esquecer que eles precisam de crise, né? Para criar situações. Então, eu não diria que nem os Estados Unidos, na verdade, é a Inglaterra, né? Você tem o Carol Quigley que fala do Tragedy and Hope, tragédia e esperança. Além disso, do complexo anglo-americano, né? Establishment anglo-americano. Tá nesse livro até. Então, dica pra galera aí. Então, assim, a gente tem que entender que eles têm o que eles chamam de Five Eyes, né? O último império mundial foi o Império Britânico, que não deixou de existir, porque o Canadá ainda faz parte do Commonwealth britânico, Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, né? E os Estados Unidos, de certa forma, também participa, apesar de ter tido, né, a Revolução, né, a independência, mas eles, basicamente, os Estados Unidos é o braço armado da Inglaterra, né? E aí a gente tem que entender quem que tem o controle da Inglaterra? Quem que nas guerras napoleônicas tomou o controle da bolsa inglesa, né, e ganhou o título de nobreza porque eles não tinham outra opção, foi a família Rothschild, né? Enfim, então você tem a OTAN, né, que tem o tal do grande jogo, que sempre foi o quê? Isso aí foi conquistar a maior massa territorial do mundo, que é a Eurásia, né, conquistar principalmente a Rússia. Avançar em direção à Rússia. Avançar em direção da Rússia. Que causou a guerra da Ucrânia. Sim. Que os caras sentiram os caras batendo na porta exato, dele. porque logo depois, no final da Segunda Guerra, né, quando foi estabelecido a OTAN, o Tratado Atlântico Norte, a ideia que era o seguinte: a gente vai manter um equilíbrio. Né? Exato, a gente vai manter um equilíbrio. Então você tem o que eles chamam de buffer states, né? São uns estados. A Ucrânia seria exatamente esse vamos dizer, esse divisor aqui entre, né, o Ocidente, o capitalismo, né, e a OTAN e o mundo soviético, né? Uns países de buffer, vamos dizer, tentar traduzir, um isolante, né? Um isolamento, assim. E aí o que aconteceu? Lá em 2013, né, os Estados Unidos promoveu com a CIA, promoveram uma revolução colorida lá. Euromaidan. Né, eu tive lá em Maidan Square, lá na Ucrânia, e você vindo em loco, né, o que aconteceu. Eu fui em 2018, 17, ainda, né, eles já tinha as pais, assim, com fotos das pessoas que morreram, mas o que foi? Foi uma operação psicológica, na verdade, do quê? Deles botarem um teste de ferro da OTAN lá. Então derrubaram um governo amigo do eleito, Putin, né? Derrubaram. Botaram amigo dos Estados Unidos. Botaram amigo dos Estados Unidos. Aí o Putin falou: vocês tiraram meu amigo, então vou pegar o Crimeia pra mim, então. Então, mas a gente tem que entender que também essa dicotomia que a gente sempre tem, então é a China e os Estados Unidos, cara, no fim das contas, uma mão lava a outra. Os caras promoveram, eles promoveram, né? O Trotsky saiu de Nova York com o dinheiro do Jacob Schiff, um banqueiro, né, judeu na época de Wall Street, para
promover a Revolução Russa em 1917 para pagar... É o livro Política, Ideologia e Conspirações, Gary Allen. Você tem o livro do Wall Street and the Bolshevik Revolution, do Anthony Sutton. Sim. E o Lenin saiu da Alemanha com ouro de trem. Né? Para o quê? Porque se você fazer uma revolução, você gasta grande demais, cara. Você tem que alimentar, vestir, né? Municiar toda essa galera. E, por exemplo, o Mao Tse-tung lá na China, ele estudou num capítulo do Skull and Bones de Yale na China, de medicina. Então, e o buraco é mais embaixo. Então foi programado a desestabilização, vamos dizer assim, a transferência da Fabril, né, americana, do parque industrial americano para a China. Isso foi proposital. E agora voltando também, né? Depois da crise do Covid, mas aí o frete era $2.000, o container agora tá 23, tem que trazer de volta. Não, mas isso é discurso de empreendedor que ainda não entendeu que o plano global é literalmente criar, como a Guerra Fria foi uma falsa dicotomia, uma divisão controlada. Dois times, né? Dois times que eles mesmos controlaram, né? Porque dinheiro dos Estados Unidos foi para reconstruir a Rússia, né? A tecnologia nuclear foi para criar exatamente a polaridade na Guerra Fria, porque, de novo, né? A gente entende, então, por que teve a Primeira Guerra? Acabar com monarquia, estabelecer república, depois Segunda Guerra, de república passar para blocos, né? Blocos territoriais, vamos dizer assim, NASCA, né? União Europeia, e depois numa Terceira Guerra, não adianta se você vai ter o BRICS, se você vai ter... então você vai da fragmentação, você vai aglutinando para chegar montando num governo global, jogo, né? Então os dois lados estão jogando o mesmo jogo, é isso, jogo, é isso. Então, eu ia dar o exemplo disso. Quando a gente olha a guerra na Ucrânia, você fala assim, vamos ver vários níveis, né? O que a grande mídia fala. O Putin é maluco, decidiu invadir a Ucrânia. Esse é o primeiro nível. Segundo nível mas ele invadiu a Ucrânia porque estavam puxando a Ucrânia para a OTAN, ia botar arma nuclear apontada na cara dele. Se Putin botasse arma no México para os Estados Unidos, ele ia gostar também. Em 92, esse é o segundo nível. Teve a primeira classe dos jovens líderes do Fórum Econômico Mundial. Quem participou? Leaders. O Putin participou, Angela Merkel, Macron, Justin Trudeau. Javier Milei. Tá? Então, assim, o Putin é amigo do Harry Kissinger. Sim. E todo mundo sabe que o Putin é amigão do Trump também. Então assim, a gente não pode ficar preso nessas dialéticas que eles ficam... Isso que eu vou explicar. Primeiro nível da guerra na Ucrânia. Putin é maluco e invadiu. Segundo, ele invadiu porque os caras iam botar a Ucrânia na OTAN. O terceiro, a questão não é essa. O Putin ia concluir o gasoduto Nord Stream 2 e já controlava 60% do gás natural da Europa e ia controlar 80%. Então os americanos fizeram essa confusão, explodiram depois de setembro de 2022, acabaram com esse negócio do controle energético, é mais um nível. Só que quando chega lá em cima, você fala, cara... Essa guerra na Ucrânia foi ótima para o Putin também. Por quê? O Putin, muitos anos antes, ele já estava criando a internet soberana. O que é isso? Ele estava criando uma internet desvinculada da internet global na Rússia. Para quê? Para manipular a opinião pública lá dentro? Lógico, mas também para se blindar de uma ofensiva cibernética dos Estados Unidos contra ele. Se cair a internet no mundo, a dele continua, porque ele não está ligado no sistema global. Então ele já está se separando dessa internet. Ele queria também se separar do sistema financeiro, o SWIFT, o comércio. Por quê? Para se blindar das sanções comerciais. Porque se ele não usa mais o dólar, ele está desvinculado, a sanção não pega nele mais. Então ele já queria fazer isso. Porém, como ele ia chegar para a população russa e falar, agora estamos desligados do dólar e do SWIFT? O cara fala, não, cara, tá maluco. É igual aquele cara que quer ser demitido da empresa, ele começa a fazer um monte de maluquice. Isso aí, o Paquito. Quer ver um outro exemplo dessa dicotomia forçada? Eles ajudaram o Putin, pô. O Irã. Tiraram o Putin do SWIFT. Ele obrigado, valeu, agora eu tô blindado. Quer ver? A China veio com ele. A China ofereceu o sistema de pagamento internacional deles para ele, porque ele tem um sistema de pagamento nacional que é o MIR. Agora, internacional ele não tinha. Mas antes dele invadir a Ucrânia no dia 23 de fevereiro de 2022... ele conversou com o Xi Jinping lá na Olimpíada de Inverno, lá em Pequim. Então eles conversaram, falaram aí, se os caras me desligarem, tu me segura? Claro que eu seguro, pode desligar. Então beleza. Eles vão me desligar, não sou eu que vou sair, a população vai falar, não, eles que tiraram. E outra coisa, a gente tem que entender que eles trabalham uma mão lava a outra. E eles trabalham com compartimentalização, no sentido do quê? Fragmenta o conhecimento. Que às vezes o cara tá cumprindo a coisa achando que ele tá cumprindo pelo país dele.
E ele mal sabe que eles estão usando o cara simplesmente como uma pecinha. Bucha de canhão. Né? No pensamento. Então, um exemplo de Irã. Né? Mas o Irã é malvado, então, que a gente vai combater. Mas então por que os Estados Unidos, desde o Obama, mandam bilhões de dinheiro? Agora mandou 6 bilhões para poder resgatar. Aí você fala, mas como que? Então, é amigo ou é inimigo? Sim. Porque eles precisam... Você tem uma luta de boxe se você não tiver dois? Não. Você precisa de ter... O oponente. Você precisa do oponente. Não, é igual eles trazer o Hamas. Né? Então, a origem do Hamas. Qual é a origem do Hamas? Aí eu perguntei outro dia no meu canal, falei, alguém explicou a origem do Hamas, cara? Claro, falei, não. Eu trouxe dados, eu fiz um vídeo, botei ali o link do Rand Paul falando no Congresso americano, explicando exatamente. De onde vem o dinheiro. E você tem matéria do Haaretz, você tem jornais judeus, israelenses falando do apoio, né, de como foi usado como massa de manobra. Eu vou explicar isso rapidinho para você ver como é que é um jogão. Os Estados Unidos sabem que se o mundo árabe ficasse todo unido, é um grande oponente. Então o que eles fazem? Dividir para enfraquecer e enfraquecer para conquistar. Vai dividindo em vários grupinhos. O mundo árabe é altamente dividido em vários grupos que brigam entre si. Então eles estarem unidos é sempre um grande problema. O que eles fizeram? Na região da Palestina, quem dominava era o Yasser Arafat com o Al-Fatah, né? A Organização da Libertação da Palestina. Então eles queriam tirar a força... Que era comunista, que não era religioso. Não era religioso, então, era secular. Vamos criar um grupo político secular. Para ir contra, né? Aí eles pegaram um dos caras da Irmandade Muçulmana, que era o Sheikh Ahmed Yassin, e o que eles fizeram? Cara, cria um grupo paralelo ao Fatah, do Yasser Arafat, para enfraquecer o Arafat. Entendeu? E ver se a gente tira ele do poder. Demorou muito tempo, mas eles conseguiram. Então, como é que o Hamas ele chega na situação? É um grupo colateral da Irmandade Muçulmana que está recebendo patrocínio ocidental e até de Israel para fazer frente ao Yasser Arafat. E aí você fala, pô, Daniel, isso é muita viagem. Eu vou dizer o nome do cara. General Avner Cohen. Ele era o governador militar de Gaza, enquanto Gaza ainda era dominada por Israel. E ele falava, Israel me mandava o dinheiro, eu mandava o dinheiro para o Hamas fazer escola, fazer orfanato. Porque eles começaram muito fazendo esse trabalho social. Igual tem por aí, né? Os caras fazem um agrado para a população, né? Então o Hamas, ele surge disso. Ele foi fabricado, e daí patrocinado. As pessoas falam, poxa, mas o governo, né, ia... promover um grupo que pode causar dano a judeu? Sempre foi. Infelizmente, sim, sempre assim. Será, cara? Infelizmente, sim. O Hitler recebeu o patrocínio do senador Prescott Bush, que era pai do Buchão e avô do Buchinho, né? E isso tá lá numa matéria do The Guardian. O cara fala, mas The Guardian é de esquerda e tal, mas tá lá, tem dado histórico. O Saddam Hussein. Você vê foto do Saddam Hussein no Senado americano. Não, Saddam era operativo na época, nos anos 80, a guerra do Irã e do Iraque. Ele era um agente da CIA. Basicamente tem foto dele com o Wolfowitz. Sim, não, você vê, o Irã era amigão dos Estados Unidos. Bin Laden, né, cara? Bin Laden, Shah Reza Pahlavi era o amigão dos Estados Unidos no Irã. O Irã tem território gigantesco, estratégico, segunda maior reserva de gás natural do mundo. E aí o que acontece? 1979, Ayatollah Khomeini, Revolução Islâmica. Agora nós somos inimigos dos Estados Unidos. Estados Unidos, não posso permitir isso. Vou ter que, em vez de eu ir lá e fazer um conflito convencional direto, vou contratar um cara para fazer serviço para mim. Aí é o conflito de procuração, uma proxy war. Você contrata o cara. Quem que eles contrataram? Saddam Hussein. Saddam Hussein começou a guerra Irã-Iraque como um funcionário dos Estados Unidos para derrubar o Irã. Não conseguiu, né? Deu empate. Depois, os Estados Unidos se deram mal lá na guerra no Vietnã, perderam, né, para a Rússia. Eles queriam uma revanche. Qual foi a revanche? Rambo 3, Afeganistão, a Rússia dominando o Afeganistão. Eles criaram o Talibã. O Mujahideen. Tem filme disso com o Tom Hanks. Tem. Hearts War. Né? Eles levantaram um grupo islâmico chamado Mujahideen, o Osama Bin Laden era o líder, e eles treinaram, a CIA treinou e tal, para tirar os russos dali. Só que daí chega um momento que não perde a função, e cobra aí criada. Daí vira teu inimigo, vamos matar, vamos perseguir, né? Aí vira a cobra criada, então é a mesma coisa, né? Mas o fato é isso, né? Que eles precisam criar conflito para se a gente entender, né, a dialética do Hegel lá, né, o filósofo que influenciou Marx, que na verdade a gente fala filósofo, mas o cara era um ocultista, né? Porque o princípio é totalmente cabalista. Então é criar essas polaridades, né? Sim. Então, né, a gente fica preso. Quem que é o mocinho? A nossa tendência natural é quem que é o bonzinho, quem que é o malvado, quem tá certo, quem tá errado. No X e no Y. Esse ou aquele. E eles estão de longe, estão de fora dando risada. É igual o cara quer falar, você quer tomar o quê? Uma Coca-Cola ou uma Pepsi? Você fala, não, eu quero suco, pô. Não quero. Exato. Você fica só em dois, o bom ou mal, bom ou mal. Não, tem outras paradas acontecendo aí.